Salve, salve, discípulos de Pitágoras, professor Luciano aqui, e nós vamos fazer uma questão de coordenadas cartesianas no plano. Essa questão é da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. A palavra perímetro vem da combinação de dois elementos gregos. O primeiro, peri, significa em torno de, e o segundo, metron, significa medida. O perímetro do trapézio, cujos vértices têm coordenadas -1, 0, 9, 0, 8 e 5 e 1 e 5 é. Bom, nós temos duas formas de fazer essa questão, tá? Nós podemos fazer o desenho no plano cartesiano e calcular essas distâncias usando o desenho, ou se nós não quisermos fazer o desenho, nós podemos fazer esse cálculo sem o desenho. Como? Utilizando a fórmula da distância entre dois pontos. Então, vou colocar aqui a fórmula da distância entre dois pontos. A distância entre o ponto A e B, isso aqui é a fórmula da distância entre dois pontos, tá? Isso aqui vem do Teorema de Pitágoras. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado, ela vai ser igual. Aí, eu vou ter o x do A menos o x do B ao quadrado, mais o y do A menos o y do B ao quadrado. Isso aqui é o Teorema de Pitágoras, tá? Então, eu posso calcular a distância entre A e B sem ter que calcular, sem ter que fazer o desenho, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou chamar esse ponto aqui vai ser o meu ponto A. Esse aqui vai ser o meu B, esse aqui vai ser o C e esse aqui vai ser o D. Tá? Então, substituindo os valores aqui na fórmula da distância, a distância entre A e B vai ser igual. Quem é o x do A? Então, vamos lá, o x do A é -1. Então, vai ser -1 menos o x do B. Quem é o x do B? O x do B é 9. O x do B é 9. Isso ao quadrado. Mais y do A. Y do A é 0. Menos o y do B. Y do B é 0 também. Então, isso aqui vai ser igual a -1, menos 9, menos 10. Menos 10 ao quadrado, mais 0 menos 0 é 0 e 0 ao quadrado é 0. Então, isso aqui igual a menos 10 ao quadrado é 100. Ou seja, a distância entre A e B elevado ao quadrado é 100. Se a distância entre A e B elevado ao quadrado é 100, significa que a distância entre A e B é a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a distância entre A e B é 10. Tá? Depois eu vou fazer o desenho. E aí, para mostrar também outra forma de realizar essa continha. Bom, já fizemos aqui a distância entre A e B. Vamos fazer agora a distância entre B e C. Mesmo raciocínio, tá? Mesma fórmula. Então, vou colocar aqui, ó, a distância entre B e C ao quadrado vai ser igual o x do B menos o x do C ao quadrado mais o y do B menos o y do C ao quadrado. E isso igual, quem é o x do B? O x do B é 9. Então, 9 menos o x do C. O x do C é 8. 9 menos 8 ao quadrado mais y do B. Y do B é 0. 0 menos o y do C. O y do C é 5. 5 ao quadrado. E isso é igual, 9 menos 8 é 1. 1 ao quadrado é 1. Mais 0 menos 5 é menos 5. Menos 5 ao quadrado é 25. 25. Então, a distância ao quadrado entre B e C é 26. Ou seja, se a distância ao quadrado entre B e C é 26,
significa que a distância entre B e C é a raiz quadrada de 26. Raiz quadrada de 26, tá? Isso aqui vem do Teorema de Pitágoras. Ok, já calculamos a distância entre A e B, calculamos a distância entre B e C, agora vamos calcular a distância entre C e D. A distância entre C e D, a distância entre C e D ao quadrado igual ao x do C menos o x do D ao quadrado mais o y do C menos o y do D ao quadrado. E isso é igual. Quanto é o x do C? O x do C, olhando aqui em cima, o x do C é 8. E o x do D é 1. Vai ficar 8 menos 1 ao quadrado. X do C é 8 menos o x do D, que é 1, ao quadrado, mais y do C menos o y do D. O y do C é 5, o y do D é 5. Então, 5 menos 5 ao quadrado. 5 menos 5 ao quadrado. E agora nós vamos fazer essa continha. 8 menos 1 é 7, 7 ao quadrado, 49. Mais 5 menos 5 é 0, 0 ao quadrado é 0. Então, a distância entre C e D elevado ao quadrado dá 49. Significa o quê? Significa que a distância entre C e D é a raiz quadrada de 49, que é 7. Raiz quadrada de 49 é 7. Beleza. Agora, o que está faltando? Já calculamos a distância entre A e B, entre B e C, entre C e D. Agora vamos calcular a distância entre D e A para fechar o trapézio aí, né? Então, a distância entre D e A, que é a última distância. Vou colocar aqui. A distância entre D e A ao quadrado igual. Abre parêntese. O x do D menos o x do A ao quadrado mais o y do D menos o y do A ao quadrado. E isso é igual... Quem que é o x do D? Vamos lá. O x do D é 1 e o x do A é menos 1. Então vai ficar 1 menos o x do A, que é menos 1, elevado ao quadrado, mais y do D menos o y do A. Quem é o y do D? O y do D é 5, o y do A é 0. Então, 5 menos 0. 5 menos 0 ao quadrado. Isso é igual... Aqui vai ficar 1 menos vezes menos dá mais. 1 mais 1 ao quadrado, mais 5 menos 0 é 5. E 5 ao quadrado. E isso é igual... 1 mais 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, mais 5 ao quadrado, 25. E 4 mais 25 vai dar 29. Então, a distância entre D e A elevado ao quadrado é 29. Significa que a distância entre D e A igual a raiz quadrada de 29. Bom, agora nós completamos aí as 4 distâncias, né, que nós precisamos para calcular o perímetro. Já que é um trapézio, então é um quadrilátero, tem 4 lados. Um lado é AB, já calculamos a distância entre A e B é 10. Outro lado é BC, calculamos a distância entre BC e raiz de 26. O outro lado é CD, calculamos a distância entre C e D e é 7. E o último lado é DA, que é raiz de 29. Então, perímetro, o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, vamos somar todos os lados. Vamos lá. Vai ser AB, a medida, né, de AB, mais BC, mais CD, mais DA.
Quanto mede AB? AB mede 10, a distância entre A e B é 10. Quanto mede BC? BC mede raiz de 26. Quanto mede CD? CD mede 7. E DA mede raiz de 29. Então, somando aqui, 10 mais 7 vai dar 17. Mais raiz de 26 mais raiz de 29. E esse é o perímetro. Quanto é o perímetro? 17 mais raiz de 26 mais raiz de 29. Vamos analisar as alternativas. 17 mais raiz de 26 mais raiz de 29. Letra E. Letra E é a resposta correta. Valeu, até a próxima, tchau.